Olá, quero começar o programa Escola Bíblica de hoje com uma pergunta para você. Você acha que a verdade é absoluta? Sim ou não? Existe uma única verdade? É esse o tema que a gente vai trabalhar hoje dentro da temporada falando sobre fé. Fé e essa semana especificamente falando sobre pós-modernidade. Essa visão atual da sociedade, se ela se encaixa com a Bíblia ou não. E tudo isso a gente vai apresentar mais uma vez ao longo da semana e especificamente hoje falando sobre a verdade. Quer conhecer um pouquinho mais acerca da verdade? Que pretensão, hein? Mas a gente vai trazer para você aqui então a visão que a Bíblia apresenta sobre a verdade. Espero você bem rapidinho, na sequência a gente volta ao vivo. Até já! Seja bem-vindo. Para você que está ao vivo, hoje é dia 2 de março, agora exatamente 8 horas e 32 minutos nessa noite. Você do Brasil, você de fora do Brasil, seja bem-vindo. Esse é um programa que a gente tem o objetivo de estudar a Bíblia, esclarecer alguns temas, apresentar qual é o ponto de vista que a Bíblia tem sobre temas relevantes para a nossa vida. E especificamente, nessa temporada, nós estamos estudando o sentido da fé. Esse DVD é o DVD base para o nosso estudo e nós estamos oferecendo para você gratuitamente. É um presente da Novo Tempo para você, tá bom? A partir de agora, a gente está estudando mais uma semana, mais um dos temas desse DVD, o sentido da fé. A importância da gente basear, muitas vezes, a nossa vida nas evidências, em algo concreto, na ciência e também na fé. Essa semana, a gente está falando sobre a pós-modernidade, tem tudo a ver, estamos em 2021 e a gente ouve muito falar sobre uma visão pós-moderna das coisas, uma visão que, em princípio, é mais atual, é mais lógica, é mais agregadora, compreende as pessoas dentro das suas necessidades, suas realidades pessoais, o seu mundo. Isso é verdade. A gente tem que enxergar as pessoas dentro de cada mundo, de cada realidade, porque, afinal de contas, Deus, Ele olha cada pessoa individualmente. Ele não olha um todo, Ele não olha um grupo, mas Ele olha o ser humano como único. Porém, a gente está entendendo aqui que Deus tem os seus valores, os seus princípios, e a gente está trabalhando esse tema pós-modernidade segundo a visão da Bíblia, tá bom? Ontem nós falamos sobre a visão da pós-modernidade, uma das características em oposição à Bíblia. Nós falamos que uma das visões da pós-modernidade hoje é relativizar as coisas. As coisas são relativas, nem sempre elas são concretas, absolutas. Cada situação tem a sua realidade, isso é fato. E muitas vezes a visão da relatividade relativiza a Bíblia também, que a Bíblia em si, ela tem que se adequar muitas vezes ao contexto, à realidade, à vida pessoal, ao estilo de vida de cada um. Olha, claro, a gente não pode descartar, mais uma vez eu digo, a necessidade que cada pessoa tem em si própria de conhecer Deus dentro da sua realidade ou contexto, mas a gente tem que assimilar os valores e princípios bíblicos para a nossa vida, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre a verdade e antes a gente vai orar e eu gostaria muito que você participasse com a gente aqui, deixando o seu abraço, o seu carinho, a sua participação, tá bom? Vamos orar, começar hoje o programa já com a sua participação? Senhor, obrigado mais uma vez por tanta gente querida, pelos amigos que estão acompanhando aqui. Muitas pessoas estão assistindo o Senhor pela primeira vez, o Senhor sabe disso. Eu não as conheço, mas o Senhor as conhece. E o Senhor sabe a necessidade de cada uma delas. Que a Tua palavra atinja o nosso coração, a nossa necessidade, com urgência e com poder. Pedimos em nome de Jesus.
Amém. E desde já eu quero agradecer a você, tá, que tem interagido com a gente. Deixa eu lançar uma questão bem rápida aqui. Se você entrar na nossa rede social, tanto no Facebook quanto no Instagram, no Stories do Instagram, nós temos uma pergunta: se a verdade é relativa, sim ou não? Você acha que a verdade ela depende de cada um ou não? A verdade ela é concreta, absoluta e acabou. O que você pensa? Responda sim ou não. E também no Facebook você pode participar com a gente. Hoje eu gostaria de mandar alguns abraços, tá? Então, mais no finalzinho do programa, eu vou fazer questão de mandar alguns abraços queridos aqui. Então, escreva para a gente nas redes sociais. Faz o seguinte, diga de onde você é, de que lugar você é, qual a sua religião também. A gente sempre quer saber e conhecer você, se você tem uma religião, se você é umbandista, se você é católico, se você é pentecostal, se você não acredita em religião nenhuma, se você é ateu até, não importa, se você tem uma crença numa religião mais tradicional, tudo isso nós queremos saber de você e conhecer. Participe com a gente, daqui a pouquinho a gente manda um abraço, tá bom? A pós-modernidade, ela diz o seguinte, entre outras visões acerca da pós-modernidade. Quero apresentar hoje um ponto muito importante, e aqui você acompanha na tela comigo. A verdade sobre a própria realidade está sempre oculta a nós. E vou explicar isso aqui, tá? Tudo o que podemos fazer é contar histórias. Esse é um trecho desse livro que você está vendo aqui, O Universo ao Lado, de James Surrey. Falando sobre a pós-modernidade. Em resumo, o que está escrito aqui nesse livro, nessa frase em si, é que não existe verdade absoluta. Agora eu pergunto para você o seguinte: existe, na sua opinião, uma verdade que é absoluta, intocável? Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, uma colega, talvez você compartilhe da ideia dela, ou talvez não. E ela disse o seguinte, eu era jovem ainda, adolescente, ela falou assim: Fábio, cada um tem a sua verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. É uma visão dela. E você compartilha dessa ideia? Que cada pessoa monta a sua verdade, tem a sua verdade de acordo com o estilo de vida, de acordo com o conhecimento e a vivência que ela teve? Essa é a visão pós-moderna. Vou mostrar para você a imagem aqui de um daltônico. Você conhece, né? Já ouviu falar de um daltônico, aquele que tem uma visão diferente das cores. Ele enxerga uma cor diferente de uma pessoa que enxerga normalmente. Você está vendo aqui, à sua esquerda, quem tem uma visão normal, e à sua direita, quem tem uma visão daltônica. Esse foi um exemplo que a gente pegou aqui. Eu não conheço detalhadamente qual que é a visão de um daltônico. Nós temos colegas de trabalho aqui na Novo Tempo que são, e eles poderiam explicar mais detalhadamente. Mas o fato é que um daltônico, por exemplo, ele enxergar um objeto numa cor diferente, que é isso que acontece, o fato dele enxergar não muda a verdade sobre a cor original daquele objeto. Então, exemplo, não sei exatamente qual a cor se enxerga, mas se o objeto é vermelho e ele enxerga amarelo, não quer dizer que aquele objeto se tornou amarelo. Ele continua sendo vermelho, mas ele enxerga amarelo. Então, assim como não deixa de ser verdade o fato de que ele enxerga aquele objeto numa cor diferente. É verdade, ele está enxergando de uma forma diferente. Uma das principais maneiras da gente descobrir a verdade é a gente acreditar que o fato de eu ter uma visão sobre a verdade não quer dizer que aquilo seja verdade ou não. Ah, eu penso assim, a minha verdade é essa, então isso é o que vale. Nem sempre, nem sempre. Para nós chegarmos à verdade, existem vários caminhos, é um grande desafio para qualquer pessoa. Mas vamos partir de alguns pontos que são bem interessantes e muita gente vai concordar aqui, tá bom? Um dos pontos é a questão das evidências. Para você chegar a dizer que algo é uma verdade, se é que você acredita que existe uma verdade absoluta, você tem que ter evidências que confirmem aquilo. Existe um segundo ponto também,
que além da evidência, é a questão da lógica não contraditória. O que é lógica não contraditória? A gente está introduzindo algumas informações para a gente chegar em alguns textos bíblicos, tá? Mas o que a lógica contraditória diz? Que algo é verdadeiro. E se algo é verdadeiro, o oposto, o contrário, é falso. Um exemplo disso é a própria existência de Deus. Enquanto alguns afirmam que Deus existe, outros afirmam que Deus não existe. Então não dá para Deus existir e não existir. Um dos dois está certo. Ou quem acredita, ou quem não acredita. Então existe uma verdade final. Eu vou dar um outro exemplo para você também, tá? Todo homem é mortal. Essa é uma verdade, é uma ideia. Nós estamos partindo de um pressuposto. Então, eu sou homem, logo, eu sou mortal. É uma lógica, é uma visão lógica das coisas. É importante a gente entender que se há uma visão lógica que faz sentido, não só lógica, mas teológica, é nisso que nós temos que começar a apoiar as nossas crenças. Eu vou fazer uma pergunta para você que está assistindo agora. A sua religião, aquilo que você acredita, a sua religiosidade, ela é lógica? Faz sentido? As religiões, elas possuem mais crenças contraditórias do que complementares. O que é isso? Na verdade, a verdade em si não está em todas as religiões. As religiões, elas discordam uma da outra, ou umas das outras. Então, não dá, sendo bem pontual, para a verdade estar na Igreja Católica, a verdade estar na Igreja Adventista, a verdade estar na Umbanda, a verdade está em todas as religiões. Não dá para a gente partir desse princípio, porque se elas se contradizem, uma delas está certa, outras estão erradas, ou algumas estão erradas, algumas estão certas. Não dá para a gente se acomodar dizendo assim, olha, não importa onde você esteja, o importante é você viver a sua verdade. A Bíblia não apresenta dessa maneira. A verdade que a Bíblia diz, ela apresenta que existem 4 coisas que evidenciam uma verdade. Você tem que basear-se na ciência, basear-se na lógica, basear-se na história, nas evidências proféticas também. Se você acredita no sobrenatural, existem essas informações. Só que para os pós-modernos, se existe uma verdade, se é que existe, ela não pode ser alcançada. Então, a gente não precisa pesquisar muito na Bíblia para descobrir que a Bíblia não concorda com aqueles que dizem que cada um tem a sua verdade, mas existe uma verdade única. Eu quero dar uma pausa agora. Na sequência, eu quero voltar com você e eu quero apresentar aqui algumas informações a mais e alguns textos bíblicos que apresentam o que a Bíblia diz ser a verdade. Quais são as coisas, as condições, os exemplos de verdade encontrados na Bíblia, tá bom? A gente vai dar uma pausa, aproveita esse tempinho aí, liga pra gente, entre em contato, peça o DVD O Sentido da Fé através do WhatsApp, através do telefone também. Após o intervalo eu tenho um rápido recado para você. E eu quero também, é muita informação, mas é isso, é importante. Eu quero saber de que lugar você é, qual a sua religião, que eu quero mandar um abraço para você também, tá bom? É bem rapidinho, a gente volta já. De volta com o programa Escola Bíblica. Eu tenho um recado para você, antes da gente continuar o tema, e o recado é o seguinte: essa semana é uma semana muito, muito especial aqui na Novo Tempo. 9h30 da noite, de segunda a quinta, nós estamos tendo o programa Anjos da Esperança, e você pode se tornar um anjo da esperança, um apoiador da Novo Tempo.
Basta você entrar em contato com a gente nesse telefone que você vai ver na tela aí. Você pode apoiar a Novo Tempo a ter cada vez mais programas. Você sabia que além do programa Escola Bíblica, existem outros programas de estudo da Bíblia? E você sabia que a Novo Tempo ela tem o objetivo de ter um outro programa de estudo da Bíblia fora desse ambiente de estúdio, gravado ao ar livre e com temas bem atuais que vão atingir um público diferenciado também? Então, se você gostaria que a Novo Tempo tivesse esse programa, esse projeto, torne-se um Anjo da Esperança, apoie também. Você vai ter mais informações às 9h30 da noite, se você estiver assistindo o programa ao vivo. E também pode se tornar um Anjo da Esperança, tá bom? Deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos falando sobre verdade. A gente vai chegar aos textos bíblicos, mas algo que é muito importante a gente entender. A verdade é relativa ou não? Depende, né? Claro, existem coisas que são relativas. O gosto é relativo, a visão de beleza para alguns é relativa, alguns acham um tipo de pessoa mais bonita, outras não. Mas o que a gente está tratando aqui é questão de valores e princípios da Bíblia, bíblicos e teológicos. Existem coisas que são relativas, lógico, não sejamos cabeça fechada, mente fechada. Eu, como líder religioso aqui, como igreja, como Novo Tempo, a gente não tem essa visão. Existem coisas que a gente relativiza, normal. Mas com relação a princípios bíblicos, normas de conduta, verdades absolutas, elas não mudam. Elas são absolutas, verdades absolutas. O grande problema é que quando a gente trata de questões religiosas, envolvem questões morais, muitas pessoas não querem a verdade. Vou dar um exemplo. Uma pessoa promíscua quer ouvir que é errado a vida que ela está tendo? Uma pessoa mentirosa, um ladrão, alguém que está ganhando dinheiro de maneira ilícita. Então, as verdades morais, elas constrangem a consciência humana. O ser humano, de um modo geral, ele sabe que existe uma verdade, mas ele foge, porque isso não ajuda o ser humano a viver o estilo de vida, muitas vezes, contrário àquilo que ele sabe que não é o ideal, ou que é o ideal. Por isso, muitos tentam ajustar a verdade para que ela se encaixe nas próprias convicções, ao invés de ajustar as convicções para que elas se ajustam à verdade, ou conforme a verdade. Esse pensamento pós-moderno é extremamente prejudicial, é perigoso para o cristianismo e para a visão do pensamento bíblico. Eu quero apresentar para você aqui o que a Bíblia fala sobre a verdade. O primeiro texto é esse, João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia diz assim que existe uma verdade. E existem pilares da verdade, existem bases da verdade na Bíblia. E é isso que é importante você guardar para você. O primeiro deles é que Deus é a origem da verdade. E o texto que confirma isso é de Jeremias 10, verso 10, entre outros, né? Eu vou dar esse exemplo para você. Mas o Senhor Deus é a verdade, Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Então, o primeiro ponto é entendermos que existe uma verdade e que Deus é a verdade, um dos pilares. O segundo pilar é que a Bíblia é a verdade. A própria Bíblia escreve sobre si. Olha que interessante, né? Olha o que diz João 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Deus é a verdade, a Bíblia é a verdade. E a Bíblia diz que existe uma terceira coisa também que é a verdade. E essa terceira coisa são os mandamentos de Deus, são a verdade. Então, Deus, também, você viu ali, além de Deus, a Bíblia e os mandamentos são a verdade. Olha o que diz o Salmo 119, 151. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. O Espírito Santo é a verdade. E diz assim o texto de 1 João 5, verso 6. Esse é aquele que veio por água e sangue, isso é Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade.
E o último ponto, o último pilar da verdade bíblica é esse que você encontra comigo aqui. Jesus é a verdade. Disse-lhe Jesus, eu sou, texto clássico, né, de João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma coisa importante da gente entender aqui nesses textos é que a gente pode definir que a fonte da verdade é Deus. O Deus triuno que revelou essa verdade na Bíblia. Onde estão os mandamentos dele, as normas morais para ter uma sociedade moral e justa. Então Deus é o revelador da verdade, a Trindade é a verdade, e ela revelou-se através da palavra, que é a verdade, e na palavra estão os princípios para conduzirem a vida do ser humano, para que ele não se sobressaia ao outro por causa de cor, de preferência, de estilo de vida. Deus diz assim, todos são iguais, então esse é um padrão que Deus colocou. O ser humano, ele tem que respeitar, valorizar o outro, ele tem que amar, ele tem que se submeter a mim, que sou o redentor, o coordenador do universo. O ser humano, ele busca a verdade sobre tudo, e você já percebeu isso, inclusive na moralidade, na religião. Só que ele precisa, o ser humano, nós, eu e você, a gente precisa estar disposto a suportar as consequências dessa verdade. Às vezes a gente quer buscar a verdade, só que a gente não está disposto a buscar as consequências. Será que se as pessoas tivessem as respostas satisfatórias sobre Deus e sobre a Bíblia, elas estariam dispostas, para você pensar, a rever os conceitos dela? E se preciso fosse abandonar as crenças delas? Se a verdade chegar numa pessoa, se a verdade chegar em você ou em mim hoje, ou até mim, será que eu estaria disposto a abandonar aquilo que eu acreditei ser verdade até hoje para viver uma verdade absoluta? Tudo isso que está na Bíblia, que ela revela como verdade, se não estiver alinhado com o que a palavra de Deus diz, se a minha crença, a sua crença, então não é a verdade. As provas mais convincentes não podem ser evidências da verdade, e esse é um ponto importante. As provas mais convincentes não podem ser evidências para quem não está disposto a acreditar. Se a pessoa não quer acreditar numa verdade, ela pode ver um anjo na frente, ela pode ver o sobrenatural, mas ela não vai acreditar, porque ela não está com o coração aberto e disposto. Mas o objetivo nosso ao estudar aqui é entender que a palavra de Deus fala sobre uma verdade, ela expressa que existe algo absoluto, e esse algo absoluto não é para prender o ser humano, mas é para nortear, para orientar o ser humano. Quantas vezes a gente já falou, dando vários exemplos aqui, né? Uma norma de conduta, é um manual de instrução para que você não coloque uma tomada 210 no 220 e queime o seu aparelho. Quando Deus diz não, quando Deus orienta, quando Deus coloca um padrão na Bíblia, é para que o ser humano, ele não se perca, ele não se autodestrua e destrua as pessoas também. Porque se a gente relativiza muito as coisas, a gente perde o valor daquilo que Deus coloca como sendo prioridade. Deus e o ser humano. Eu quero convidar você para o tema de amanhã, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre a enquete que nós fizemos aqui. A produção está me falando aqui no Facebook, 78% das pessoas disseram que a verdade é absoluta e 22% disseram que não. No Facebook, 56% das pessoas disse que sim e 44% das pessoas disseram que não, que a verdade não é absoluta. Você vê que ainda existe algumas compreensões aí acerca da verdade, né? Se ela é absoluta ou não. Mas não se esqueça de uma coisa, segundo a Bíblia, a verdade teológica, os princípios de Deus, eles são absolutos. Amanhã a gente vai abordar um pouquinho mais sobre pós-modernidade e a gente vai falar esse tema amanhã para você. A Bíblia é apenas um produto da cultura antiga ou é uma revelação divina para toda a humanidade? Nós já falamos um pouquinho sobre isso
nessa temporada, mas a gente vai explorar um pouquinho mais amanhã essa temática. E é importante a gente entender qual o sentido e qual o valor da Bíblia para mim e para você hoje, tá bom? Foi muito, muito bom estar com você. Um abraço, não mencionei, não deu tempo, mas pessoas de todos os cantos do Brasil assistindo a gente, fora do Brasil também. Um abraço querido e precioso para você. Senhor, obrigado por mais esse encontro, obrigado por mais esse tema forte, que insiste em nos mostrar que quando o Senhor determina algumas verdades eternas, é para que elas sirvam de lição, de norte e de felicidade para nós. Nos abençoe, dirija a nossa vida, guie os nossos passos e nos ajude a termos um coração aberto para colocarmos em prática essa verdade na nossa vida. Que não nos apoiemos naquilo que é confortável para nós, mas que nos apoiemos nas tuas verdades. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.